Você já parou para entender o que são políticas públicas? Em um país do tamanho do nosso, com a complexidade de desafios sociais e que ainda caminha lentamente em prol da transparência pública ideal, saber o significado e a importância das políticas públicas é algo básico e essencial. Afinal de contas, elas estão diretamente relacionadas com a questão do planejamento no setor público. E a qualidade deste planejamento e sua efetivação está relacionada totalmente com a qualidade da nossa vida. Bem, as políticas públicas afetam todos nós cidadãos, independente de grau de escolaridade, sexo, raça, religião ou nível social. Também abrangem todas as áreas, como educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, habitação, dentre outras. Ou seja, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, federal, estadual e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Isso visando assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou determinado segmento. Por exemplo, um programa da prefeitura que beneficia o seu bairro é uma política pública. Ações em prol da educação na cidade também. Nesse sentido, é importante perceber que uma política pública tem um viés político, onde decisões envolvem conflitos de interesses na maioria dos casos, e um viés administrativo, pois são fundamentais para a realização de melhorias para a sociedade. Por fim, é importante saber que podemos falar tanto de política de Estado, ou seja, uma política que independe de quem está no governo e é amparada pela Constituição Federal, quanto falar de uma política de governo, esta já relacionada a um governo específico que tem a oportunidade de criar seu próprio planejamento com projetos e programas. Certo? Agora que você já sabe um pouco mais sobre políticas públicas, está mais preparado para discutir com propriedade as questões sociais. E se quiser se Agora, vamos entender quem pode fazer uma política pública. A maioria dos cidadãos ainda acredita, devido à tradição política brasileira, que a construção das políticas públicas cabe somente ao governo. Essa noção está errada. Hoje, a construção das políticas públicas é entendida como uma coprodução entre o Estado e a sociedade. As políticas públicas são definidas pelo Poder Legislativo, vereadores, deputados e senadores, e também pelo Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente, assessorados por suas equipes e por servidores públicos, que são fundamentais para a execução das propostas. Pois bem, mas como fica a questão da participação popular? Primeiro, apesar de a iniciativa na formulação das políticas públicas vir dos poderes executivo e ou legislativo, ela surge de demandas da própria sociedade. Além disso, a participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, em alguns casos, é assegurada por lei. Por exemplo, a Lei Complementar número 131, a Lei da Transparência, que estipula que todos os poderes públicos estão obrigados a assegurar a participação popular em sua gestão. Ou seja, o que antes era opção, agora é obrigação do Estado e um direito nosso. Por fim, os conselhos municipais e a articulação do governo com empresas e organizações sociais também se faz necessário em prol do desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e efetiva em suas ações. Para saber mais, o canal Politize tem um artigo completo no assunto. E você, qual tem sido a qualidade de sua participação na gestão pública? Pense nisso. O problema público é alguma carência ou algum excesso que existe na sociedade. Por exemplo, quando tem muito carro congestionado na cabeceira de uma ponte, isso é um problema público. Quando tem muito mosquito Aedes aegypti, isso é um problema público. Quando tem uma escassez de crédito no mercado, isso também é um problema público. Então, meio que a gente fazendo um paralelo entre a política pública e a questão da ciência médica, é mais ou menos falar o seguinte, que o problema público é como se fosse a doença. É como se fosse a doença de algum organismo, no caso um organismo social de uma sociedade como um todo, certo? Então o problema público ele pode ser da área do meio ambiente, na área de economia, na área de gestão pública, saúde, educação, todas as áreas de intervenção vocês conhecem, as áreas de política pública. Pois bem, o que então é essa tal de política pública? A política pública é o tratamento a essa doença. É praticamente isso. Se a gente for colocar de forma muito simples, é exatamente isso. A política pública é uma tentativa de intervenção para a redução de um problema público.
Então, quando você tem um excesso de trânsito na cabeceira de uma ponte, você tem muitas formas de você atacar esse problema, certo? Tem muitas formas de tratar essa doença. Uma delas é construir uma ponte nova, outra delas vai fazer um túnel, outra delas vai colocar um imposto para as pessoas diminuírem o uso de transporte individual, começar o uso de transporte urbano, certo? Várias formas de você fazer com que um problema seja diminuído. Então, a política pública, ela é uma diretriz voltada para a resolução de um problema público. É isso. A palavra política, o sinônimo dela é diretriz. E a política pública é uma diretriz pública, certo? Uma diretriz voltada para a resolução de um problema público. Basicamente, as políticas públicas são formas de operacionalizar essa diretriz. Qual a primeira coisa que um brasileiro pensa numa política pública? Exatamente, ele pensa numa lei, né? Vamos fazer uma política pública, é sinônimo praticamente de ir lá no Congresso, ou na Câmara de Vereadores, ou nas Assembleias Estaduais e fazer um projeto de lei. E vocês sabem que essa é uma das formas de fazer política pública. É praticamente, vamos fazer de novo a relação com a ciência médica, é praticamente como falar em remédio, né? A gente está doente, a gente pensa em remédio, mas não é só remédio que é forma de tratar problema público, certo? Então assim, as leis são uma das formas de você fazer política pública. Tem a lei de responsabilidade fiscal, é uma política pública. A lei 8666, aquela lei de licitações, é uma política pública. A lei nacional de resíduos sólidos, para a gente dar um encaminhamento correto dos nossos resíduos sólidos das nossas cidades, nossas condomínios e nossas casas, é uma política pública. Mas essa é uma forma de fazer política pública. Existem outros instrumentos, né? Eu vou falar para vocês, por exemplo, que é possível fazer campanhas, né? Campanha do agasalho, campanha de vacinação, campanha do aleitamento materno, campanhas de doação de órgãos. São uma forma de você induzir o comportamento da cidadania para diminuir alguma escassez, algum excesso, certo? Para a gente resolver um problema público. Então, uma campanha, ela pode ser sim uma política pública. Um outro instrumento de política pública são os prêmios, né? Você pode, em vez de multar ou fazer lei e punição, você pode fazer premiações, né? Por exemplo, tem no Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça, o prêmio Inovare, que é uma premiação dada para as melhores práticas do Poder Judiciário, para que os órgãos do Judiciário se esforcem a melhorar, diminuir a burocracia, aumentar a informatização, a melhorar os processos, aumentar a velocidade dos processos. Isso tudo são formas de fazer a indução do comportamento do Poder Judiciário. Não foi feito dentro de um pacote de política pública, e nem no Legislativo, nem no Executivo, mas no Judiciário. Mas é sim uma política pública, porque quer tratar um problema público que é a morosidade do Poder Judiciário. Um outro tipo de política pública é fazer obra, né? Obra é um tipo de política pública. Quando você faz um conjunto de obras, um PAC, um Programa Nacional de Aceleração do Crescimento, um Programa Estadual de Obras e Estradas, é uma política pública que tem uma forma muito clara de intervenção, que é fazer a obra pública para diminuir os problemas de infraestrutura de portos, de rodovias e ferrovias, enfim, em todas essas áreas, e até construção de escolas, construção de creches. Esses pacotes também são políticas públicas. E também uma forma de fazer política pública é criando multas, taxas, impostos, né? Quando você quer que as pessoas elas diminuam um tipo de comportamento, elas parem de fazer um certo comportamento, e você imprime esse tipo de política pública. Por exemplo, desmatamento. Você quer que as pessoas parem de fazer desmatamento. Avançar o sinal vermelho nas estradas. Você quer que as pessoas parem de fazer isso. Você cria lá um sistema de multas, um sistema de pontuação na carteira. São várias formas. O bafômetro, por exemplo, também, né? Você coloca que as pessoas não dirijam bêbadas. No caso, você faz isso para tentar coibir as ações viciosas